Shabbat Shalom, pessoal. Estamos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. A última tarefa de Moshe. A última tarefa de Moshe. Capítulo 27 de Bamidbar. Começando pelo verso 12. O qual o Eterno o ordena que suba a montanha na cordilheira de Avarim, que o Eterno suba a montanha na cordilheira de Avarim e observe a terra que ele deu ao povo de Israel. Ele deveria ver, e após ele ver essa terra, após ele observar a terra, ele seria unido a seu povo, como Aharon, seu irmão, foi unido. Eu estava dizendo que as pessoas que estão aqui presentes, que ser unido ao povo é igual a morrer. O Eterno, ele não cita diretamente para Moshe que ele morreria. Ele não cita. Olha, você vai morrer. Não. Ele não cita. Ele simplesmente diz a Moshe, você será unido. E o que significa ser unido ao seu povo? Ele morrerá, mas a memória continuará viva. A memória dele, os ensinamentos dele, quem ele representou para o povo, isso continuará vivo. E é verdade, está vivo até hoje. O que ele representou para o povo, o que ele representa para o povo, seus ensinamentos, a sua humildade, continua viva. Continua viva. E eu dizia que isso serve para nós nos lembrarmos do mandamento Kabed Avihá Ve'imechá. Honre teu pai e tua mãe. Uma das formas de nós honrarmos os nossos pais, que tem muita gente que acha que só deve honrar o pai e a mãe quando os pais ainda estão vivos. Depois que morrem, esqueceu, acabou. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deve-se honrar o pai e a mãe enquanto você viver, não enquanto eles viverem, não, enquanto você viver. Você deve cumprir esse mandamento. E esse é um mandamento que não se refere ao próximo, mas se refere ao Eterno. Está na primeira tábua que ele escreveu, primeira pedra. Os 5 primeiros mandamentos está na primeira tábua. Isso é algo entre você e o Eterno. A memória do seu pai e da sua mãe devem ser honradas enquanto você viver, mesmo que eles não estejam mais vivos. Em Israel, por exemplo, é costume do povo, sempre na data da morte dos pais, ou na data em que eles nasceram, alguns fazem de um jeito, outros fazem de outro. Eles vão até o local onde está o corpo, onde foi enterrado o corpo, que é ali onde eles estão. Quando uma pessoa morre, aonde está o corpo, é onde está a pessoa. A pessoa não é um espírito que sai por aí vagando, não. A pessoa é a alma, e a alma está ligada ao corpo. Por isso, na ressurreição dos mortos, aonde estiver o corpo, se levantará. Se estiver no mar, se levantará do mar. Se estiver nas rochas, das rochas. Se estiver no sepulcro, no sepulcro. Se estiver dentro de um vaso, que está lá a cinza, aonde estiver o DNA, que é único. Não existe DNA repetido. É único. Pode ser gêmeos, idênticos, com a mesma feição, mesma coisa. Mas existe uma diferença no DNA. O DNA é a marca, é a impressão digital, também que é única. A impressão digital é única. Ninguém tem a mesma impressão digital. A íris é única. Ninguém tem igual. E é assim que o Eterno vai fazer levantar os mortos para o último dia. Tá? Aonde estiver o corpo, se juntará
será refeito. Ressurreição dos mortos, é isso. É o mesmo corpo, só que totalmente revestido, novo. Mas é o mesmo corpo. Não pense que você vai ter uma feição diferente. Ah, vou ficar mais bonito. Mesmo corpo. Se você era mulher, quando você ressuscitar, você vai ser um homem? Não, você vai ser mulher. Com os mesmos, o mesmo pensamento, você vai se lembrar, tudo. A sua vida, a sua alma, você é única. Tem. Então, o povo de Israel, eles têm esse costume de, quando chega o aniversário da morte ou do nascimento, eles vão até o túmulo, cantam uma canção que o pai gostava, que a mãe gostava. Junto com a família, citam alguns fatos da vida dos pais, né? Se lembram, dão risada e colocam uma pedrinha. Que a pedra é o maior testemunho que existe. Uma pedra é um testemunho, porque a pedra não acaba, entendeu? As pedras... Mas geralmente é pedra, você vê o túmulo cheio de pedras em cima. Aí cada pessoa visitou ali, colocou uma pedra, porque a pedra é como um testemunho vivo. Os túmulos... Exatamente. Isso é uma forma Isso é uma forma de lembrar. Né? Isso é uma forma de lembrar. Eles continuarão mortos, eles estão mortos, eles não estão ouvindo nada, mas a questão é a memória deles que você, que é filho ou filha, mantém vivo dos seus pais. Isso é honrar o pai e a mãe, quando eles não estão vivos. Infelizmente, muitas pessoas só fazem isso quando os pais morrem, né? O pai e a mãe estão vivos ainda e esquecem. Só vão lembrar dos pais quando morrem. Tem esse problema também. Bom, assim que Adonai chama de morte, assim que Adonai chamou a morte de Moshe, ser unido ao seu povo, sua memória continuará viva. A pessoa não, a memória. O povo continuará se lembrando dele, se lembrando dos seus ensinamentos, como as filhas de Seloferrad. Olha, Moshe, está lembrado que Moshe, ou seja, manteve a memória viva. Aí chega o verso 16. Olha que interessante esse verso 16 e o verso 17. Quero que vocês se atenham ao verso 16 e ao verso 17. A última tarefa de Moshe. Moshe disse a Adonai, verso 15. Verso 16. Ifekod Adonai Elohei Haruchot Lechol Basar. Lechol Basar. Que tu, Adonai, o autoexistente que se revela, o Elohim que dá vida aos mortos, o que faz existir o que nunca existiu, o que abre porta onde nem existe porta. Elohim Haruchot. Elohim das vidas, dos fôlegos de vida. E isso é um plural feminino. Ruach é feminino. Arua, não urua. Porque o plural masculino é im. O plural feminino é ot. Benot, as filhas. Benot, banot, perdão, banot, as filhas. Como vimos anteriormente. Arua, ou seja, o que é rua? Vento, mover, vida, fôlego de vida, manifestação, se movendo. Então, você, Adonai, tu, Adonai, Elohim, que é o Elohim, que é aquele que deu vida, lechol basar, para toda a carne, basar. Isso aqui não inclui só ser humano. Basar é bicho, árvore, inseto, tudo. Ser vivo. Todo ser vivo possui, que está vivo,
possui fôlego de vida. E o fôlego de vida de um cachorro, de um gato, de uma pessoa, de uma árvore é igual. Vem do eterno. A vida. Só o fato de estar vivo é o fôlego dele. Isso não é a pessoa. O fôlego não é a pessoa, como muita gente pensa. Isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E eu vivo isso. Eu sei o que eu sou. Eu não sou o fôlego de vida. Tem gente que quer ser o fôlego de vida. Por que ele quer ser o fôlego de vida? Porque o fôlego de vida nunca morre. Ele sai da pessoa, mas ele continua vivo. Ele volta para o eterno que o deu. Entendeu? Por que a pessoa quer ser o fôlego de vida? Porque ele não quer morrer nunca. Ele quer ouvir a serpente que diz, não, você não vai morrer nunca. Como um Adonai que nunca pode morrer. Porque ele é vida, ele é a vida. A pessoa quer ser assim. Ele não quer morrer nunca. Mesmo que seja enterrado, mas ele continua vivo ainda por aí, vagando por aí. Não. Entenda que você vem da terra. Adamá, daí que vem Adam. Porque ele veio da Adamá, da terra, do solo. Nós somos terra, nós somos pó. E dependemos do fôlego de vida para. Senão, nós somos um boneco de barro. A pele humana, o sangue, todos os ossos, tudo vem do solo. Tudo é constituído do solo, da terra. Tem gente que tem nojo de terra, mas você veio da terra. Você veio da terra. Nós vimos do solo, nós somos alma vivente. Isso é o primeiro passo da Techuvá, ser humilde. Seja humilde. Você é alma vivente. Você é feito do solo, do pó da terra. Não queira ser um espírito que pode vagar por todas as esferas. Esquece isso. Isso é paganismo. Seja humilde e reconheça que você veio do solo, da terra, do pó. Você é pó. E ao pó retornarás. Pronto. Aceite que vai ser melhor para a sua alma, vai ser melhor para você. Vai cair a sua arrogância da imortalidade, de que você não morre nunca, você morre sim, vai morrer, todo mundo vai morrer. Certamente morrerás. O Eterno disse, mot tamut. Morte, morrerás. Ao pé da letra, morte, mot, morte. Tamut, morrerás. Você vai morrer em breve. Adam demorou, hein? Viveu 900 anos, né? Mas morreu. Morreu ou não morreu? Capítulo 5, verso 5 de Bereshit. Morreu. Yamut. E morreu. Ele morreu. Chegou o dia, ele morreu. Bom, ele é o que dá vida a toda a carne, a todo ser vivo. Ish al-Haedah, eterno, coloque um homem sobre a comunidade. Ele soube naquele momento que ele ia morrer. Ele soube. Ao povo. Ele soube que iria morrer. O que é que ele faz? Qual a sua última tarefa? Eterno, coloque um homem sobre al-Haedah, sobre a comunidade, sobre a congregação, sobre o povo. Verso 17. Asher yetze lifneihem va-asher yavo lifneihem va-asher yotziem va-asher yeviem velo Tihye Adat Adonai Katson Asher em Lahem Roe. Olha, é uma das coisas mais bonitas que eu já li de Moshe. Duas coisas que eu amo ler da boca de Moshe. Duas coisas. Moshe Rabbeinu, Moshe é nosso mestre. Duas coisas. A primeira, eterno.
Se tu não perdoares esse povo, risca meu nome do livro da vida. Isso é lindo, gente. Ele abriu mão da sua própria existência no futuro, no mundo vindouro. Risca meu nome. Se o Eterno não perdoasse o povo e não continuasse com o povo. Isso é lindo. Ele ofereceu a sua vida. Ele ofereceu a sua própria vida, a sua própria existência. Segundo isso aqui. Quando ele sabe que vai morrer, quando o Eterno diz a ele que ele vai morrer, e Moshe é um dos privilegiados que soube a hora da sua morte. Poucos teve esse privilégio. Ele teve. De saber a hora da morte, o dia da morte. E no dia da sua morte, ele poderia chegar e dizer ao Eterno, Eterno, se eu fui digno, se eu fiz alguma coisa boa, se eu guiei esse povo com honestidade, porque eu não tirei nada de ninguém, não usufruí de nada, não fiquei rico por isso. Por favor, coloca meu filho, Gershon, para continuar. Ou o meu segundo filho, Eliezer. Ou os meus netos, algum dos meus netos, algum dos meus parentes. Para continuar liderando o povo. Ou alguém da minha tribo. Ou algum parente distante, meu. Que ele venha para ir à frente deles, para guiá-los, conduzi-los, para que a comunidade de Adonai, Velo Tirie Adat, para que a comunidade de Adonai não seja Katson Asher em Lahem Roe. Eu coloquei em vermelho essa frase, toda em vermelho. Katson Asher em Lahem Roe. Grave isso aí, porque vocês vão ver essa mesma frase mais adiante, nos escritos nazarenos. Para que a comunidade do Eterno não seja como ovelha, rebanho, melhor dizendo. Não é nem ovelha, Katson, mas também é ovelha, também, ok? Son, rebanho, son, ovelha, ok? Katson, como ovelha, em Lahem Roe, sem pastor, sem ter pastor. Imagine uma ovelha sem ter um pastor, ela não sabe para onde vai. Ela não sabe a hora de comer, ela não sabe o que vai comer, ela não sabe onde vai beber água. Ela fica perdida. Totalmente perdida. E qualquer lobo pode vir e devorá-la. Porque ela vai atrás de água, ela tem que beber. Não tem o pastor para conduzir pelo lugar certo. Ela pode cair no despenhadeiro. Ela pode ser tragada por um animal selvagem. Cadê o pastor para protegê-la? E esse povo ficará agora sem um pastor para conduzi-los. Não deixe que isso aconteça. Ele lembrou das filhas, né, que reivindicaram. E ele reivindicou isso ao Eterno. Antes de eu morrer, por favor, levante esse homem. Que seja da tua vontade. Não na minha vontade, da tua vontade. E o Eterno imediatamente responde para ele. Imediatamente responde para ele. E Yehoshua, vai cá Yehoshua, tome Yehoshua, Binum, o filho de Num. Impõe a mão sobre ele. Ele é um homem sincero, honesto, verdadeiro. O coração dele é verdadeiro. Ele é sincero, honesto. E dessa forma, o povo não ficará sem pastor. Eu gosto muito dessa frase, Katson Asher em Lahem Roe, porque é exatamente a frase que nós temos em Marcos, capítulo 6, verso 34. É exatamente assim. A mesma coisa que está em uma, está na outra. Katson Asher em Lahem Roe. Foi tirado exatamente. Ele citou
todas as letras igual, o que está em um está no outro. Ou seja, ele fez menção a essa porção. Assim como os escritos nazarenos, praticamente todos os escritos nazarenos se baseiam em todas as porções da Torá. Eu posso citar para vocês todas as porções da Torá inseridas nos escritos nazarenos. Mais uma, Marcos 6:34. Vamos lá. Eu amo esse texto. Né? Eu acho que eu já li esse texto mais de 500 vezes, ou mais, viu? Porque só essa semana eu li 5, e eu já falei para vocês mais umas 20 ou 30, não sei. Capítulo 6 de Marcos, Ketuvim Natserim, os escritos nazarenos, Marcos, capítulo 6, verso 34. Mas antes do verso 34, vamos para o verso 28. Vale a pena. Trouxe sua cabeça em uma bandeja e entregou à jovem. A cabeça de quem? Para não ler todo o contexto. Yohanan Hamatbil, Yohanan o imersor, conhecido popularmente por João Batista. Até parece que Batista é o sobrenome do cidadão. Yohanan Hamatbil, Yohanan o imersor. A palavra Batista vem do grego de batismo. Batismo, tá? Imersão, né? Mergulhar. Ele levava o povo um profeta que levava o povo, como todo profeta, a techuvá, o arrependimento. Quando os talmidim, os discípulos, os alunos, os seguidores de Yohanan ouviram isso, vieram, levaram o corpo, sem a cabeça, e o colocaram em um túmulo. Os que haviam sido enviados se reuniram com Yeshua. Yeshua enviou muitos discípulos para levarem a palavra do arrependimento e lhe contaram tudo o que lhe tinha feito e ensinado. Feito e ensinado. Tudo o que tinham feito e ensinado. Muito bem. Havia muitas pessoas indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. As pessoas estavam alvoroçadas, as pessoas estavam em alvoroço por tudo o que aconteceu. Então Yeshua lhes disse: venham comigo. Falou para os discípulos: venham comigo para um lugar onde poderemos ficar sozinhos, ficar mais à vontade. Lá vocês descansarão um pouco. Vocês estão cansados? Vocês precisam descansar. Yeshua sempre observava as necessidades das pessoas. Necessidades físicas. Gente, vocês estão cansados. Vocês vieram de longe. Vocês precisam descansar um pouco. Ele verificava as necessidades das pessoas. Vocês estão com fome. Vocês precisam comer. Todos têm necessidades. E são diversas. Então eles se afastaram para um lugar à parte. Esse lugar chama-se Ensheva. As 7 fontes. As 7 fontes. São 7 fontes termais que divergem no lago da Galil, chamado Kinneret, Mar da Galileia. Essa parte, essas fontes termais, elas vêm lá de Tibérias. E são fontes termais, são quentes, água quente. A água do Mar da Galileia, do Kinneret, é gelada. Por que ela é gelada? Porque ela vem do Iardém. Por que a água do Jordão é gelada? Porque vem da geleira do Monte Hermon. Então, a água é gelada. Se você for lá, qualquer época do ano, coloque a mão e você vai entender o que eu estou falando. Ela é gelada. Porém, nessa parte que fica entre Tiberia e Cafarnaum, essa parte tem uma parte de 7 fontes termais, e elas são quentes. Então, não é que a água fica quente no lugar, mas ela fica um pouco morna, ela fica mais quente do que as demais. E o que acontece? Qual o fenômeno que acontece? Principalmente no inverno, e principalmente em épocas que não sejam propriamente o verão, os peixes são atraídos
para essa parte, porque é mais quente. E peixe gosta de água mais quente. Os pescadores sabem disso. E vão para esse lugar pescar. A maioria das pescas que descritas nos escritos nazarenos é nesse lugar. Quando eles pescaram 153 grandes peixes, foi nesse lugar. Era um lugar afastado, porque não tem aldeia, na época não tinha aldeia, não tinha uma cidade estabelecida. A aldeia, a cidade mais próxima, ficava a 3 quilômetros, que faz na 2,5 quilômetros, 3 quilômetros. 2 quilômetros. Então, é esse lugar, para você se situar, tá? Entretanto, muitas das pessoas que os viram sair, foram atrás dele, correram, reconheceram eles, olha ali, Yeshua. Correram e foram atrás deles, correram a pé de todas as cidades e chegaram ao lugar onde eles estavam, e chegaram antes deles. Que surpresa quando chegaram àquele lugar, que era o lugar dos pescadores, de repente cheio de gente lá, muita gente. Quando Yeshua saiu do barco e viu a grande multidão, começou a lhes ensinar, 34, começou a lhes ensinar muitas coisas, cheio de compaixão. Por que ele estava cheio de compaixão? Vou ler esse texto para vocês no original, no hebraico. Vayetse Yeshua vayare Ramon, Amrav, muito povo, muita gente. Verachamav nirmedu aleihem ki hayu katson asher en lahem roe. Vayachel lehorotam dvarim shonim. Quando ele saiu do barco, viu uma grande multidão, começou a lhes ensinar muitas coisas, cheio de compaixão deles. E é a palavra rachamav. Rachamav. Rachamav é compaixão deles. Misericórdia, na verdade. Tudo bem, compaixão. Rachamav vem de rachamim, misericórdias. O Eterno é chamado El Melech Rachamim, o Eterno cheio de misericórdias. El Melech Rachamim. Rachamav, ele teve misericórdia deles. Compaixão. Compaixão. Ele estava tocado pela situação daquelas pessoas, porque aquelas pessoas eram como ovelhas, igual como disse Moshe. É citado a mesma coisa, está em vermelho, pode comparar. É tirado dessa porção, igualzinho. Gente, ele não inverteu nenhuma palavra, nem acrescentou nada, é igual. Ele deu Ctrl+C, Ctrl+V, ele colou, copiou e colou. Katson asher en lahem roe, como ovelhas sem pastor. Quem eram esses? Os discípulos, os seguidores do profeta, do sacerdote, do homem justo, do tzadik, do homem que não foi feito nenhum sinal. Ele não fez um milagre. Por meio dele não houve um sinal sequer. Não houve cura, não houve nada. Ele apenas trouxe techuvá. E as pessoas admiravam tanto esse homem, tanto, não só os seus seguidores, como também o próprio rei Herodes, que o texto diz, ele temia, porque ele sabia que Yohanan, o filho de Zechariah, era um homem justo. E o que ele dizia, mesmo que duro, era verdade, assim como todo profeta. E imagine só um homem com 30... Qual a idade de Yohanan?
6 meses antes, mais velho que Yeshua. 6 meses. A diferença de idade de Yohanan para Yeshua era 6 meses. Jovem. Muitos seguidores, muitas pessoas que realmente começaram a fazer techuvá, começaram o arrependimento por causa dele. Das suas palavras. Da verdade, da sinceridade. Ele não cobrava por isso. Ele não tinha nada. O que ele tinha era uma roupa de couro, um cinto amarrado e se alimentava de mel silvestre. Como, igual o profeta Eliarro. Por isso que diz que Eliarro virá e irá apresentar o Mashiach, mas não Eliarro em si. É como cita a Torá, cita Moshe. É como o Mashiach cita Davi. Davi reinará sobre o povo. Falando do descendente. Quando fala Eliarro, é porque, se você observar, é o mesmo ministério de Eliarro. Ele se vestia de roupa, com couros de pele de animais, usava um cinto que identificava Eliarro, né? Todo mundo que via um homem com um vestido de couro, de pele, com um cinto, é Eliarro. Foi assim que identificaram ele no 2 Reis, capítulo 1. 50 homens viram, opa, ali é Eliarro, ó, o cinto. Não existia foto, né, para identificar, mas a roupa que ele vestia era... E eles também se alimentavam de mel silvestre. Não mel de tâmara, mel silvestre, mel de abelhas. A maioria do mel que a escritura fala é mel de tâmara. Não diz? Eretz Zavat Halav Yudevash. A terra que mana leite e mel é mel de tâmara. Mas ele se alimentava de mel silvestre, mel de abelhas. O Yohanan. E também comia gafanhotos. Que delícia, hein? Mas gafanhoto é cachê, pessoal. É apropriado, está escrito na Torá. Gafanhoto é cachê. Gafanhoto pode ser consumido. Olha só. De repente, o homem morre da pior forma possível. Degolado. No momento de uma festa qualquer lá, de um que se diz rei, mas que nem descendente de Israel é, nem do povo de Israel é. Foi Roma que colocou ele lá. Eles estavam completamente... Eles não estavam preparados para uma morte dessa. Uma pessoa que eles estimavam tanto de uma hora para outra. Como é que pode? Como é que Adonai permite uma coisa dessa? Não é assim que a gente pensa? Como é que essas coisas... Gente, as coisas acontecem com pessoas boas e com pessoas ruins. Não fica tentando achar... Quem é que vai querer achar um pecado na vida de uma coisa errada que Yohanan fez? Não, ele morreu assim porque ele fez... As pessoas são assim, né? São terríveis, né? Quer justificar a morte do homem. Ah, ele morreu assim porque ele deve ter feito isso, isso e isso. Igual aquela que foi atropelada, estava grávida, o marido dela na entrevista. Ele falou que ele, como cidadão, ele não sai 2 horas da manhã com a comida dele. Não, mas o erro é do cidadão. Os bandidos estão certos, né? O bandido está certo. O erro é ele que saiu tarde. Bom, mas não havia justificativa. Eles estavam completamente transtornados com aquilo. Que coisa terrível. Não pode isso. Abalou a fé de todos. Abala. Assim como abalou a fé de muitos seguidores, muitos judeus seguidores do Rebbe de Lubavitch, quando ele morreu. Porque muitos pensavam que ele era o Mashiach. E de repente o homem morreu. Bem velhinho, 94. Eu conversei com um judeu lá em Israel, um amigo meu, e ele disse, olha, eu era seguidor e eu acreditava piamente que ele era o Mashiach. E quando ele morreu, eu falei, não é Mashiach, ele morreu, foi enterrado. Mas os outros disseram, não, ele vai ressuscitar, calma. Daqui a 3 dias ele ressuscita. O homem nunca pisou em Israel, tinha medo de avião. Um tzadik, um homem justo, um homem santo, o Rebbe de Lubavitch, um homem santo. Ele é muito rico, mas ele dispôs toda a sua riqueza para ajudar os necessitados. Ele ensinou muitas pessoas, ele ensinou a Torá. Nem ele sabia que as pessoas iam ter ele como Mashiach, mas ele ajudou tantas pessoas que
As pessoas acreditavam, esse homem é o Mashiach, não é possível. Um homem... Aí morreu. E foi um abalo muito grande na comunidade. Chabad. Estou criticando ninguém não, viu? Mas só estou dizendo, foi assim que aconteceu. Foi um abalo muito grande. Tinha gente que acreditava que Yohanan era o Mashiach na época. Porque ficava questionando ele, você é o Mashiach, você é o profeta? Não. Mas ele era muito humilde, então as pessoas pensavam que é a humildade dele. Mas quando ele morre, abalou as pessoas. E Yeshua não se aproveita disso. Ele teve compaixão das pessoas. Ele sentiu pena das pessoas que estavam acabadas naquele momento. E aí, ele começa a ensiná-los. Ele começa a ensinar a Torá para eles com autoridade e aquilo conforta o coração das pessoas. Estavam transtornadas, perdidas, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Se continuava os ensinamentos de Yohanan ou se aqueles ensinamentos, na verdade, acabaram ali com a morte dele. Então, olha só o que acontece aqui. Prestem atenção. Verso 35. Já era tarde. Os discípulos se aproximaram de Yeshua e disseram: este é um lugar afastado e está ficando tarde. Verso 36. Mande o povo embora para irem aos campos e povoados da vizinhança, comprar algo para comer. Isso quer dizer que não era Shabat. Senão não falava isso, né? Comprar Shabat, não. 37. Mas ele lhes respondeu: mandar embora esse povo. O povo está como ovelha sem pastor. O povo está arrasado. Eu também estou triste também, estou arrasado também. Mas o povo está arrasado. Vocês mesmos devem dar a eles algo para comer. Vocês devem alimentá-los. Nós? Sim, vocês. Eles disseram: devemos ir e gastar muito dinheiro. No original não é gastar muito dinheiro. Não é assim que está no original. Mas é muito dinheiro mesmo. Mas no original traz Mataim. Mataim é 200. 200 denários. Dinar. Mataim dinar. 200 denários. 200 denários. Muito dinheiro. Mais de um ano de um salário de um trabalhador. É assim que eles falam. 200 denários. Parece que era um valor como um prêmio da Mega Sena na época. Não existia Mega Sena na época, obviamente, né? Com pão e dá-lo para ser comido? A gente não tem dinheiro, Yeshua. Yeshua lhes perguntou: quantos pães vocês têm? Vão e verifiquem. Gente, vou lembrar para vocês o que eu falei antes. A melhor forma de você buscar o que é seu de direito é saber o que é seu de direito. A melhor forma de você saber o que é a sua herança, a melhor forma de saber qual é a sua herança é saber, primeiro, que você tem herança e qual é ela. Buscar saber qual é ela. A Torá fala qual é a herança da comunidade de Yaakov. Ela diz o que é. E temos que saber disso. Vão e verifiquem. Yeshua sabia? Sabia. Mas é o ser humano que tem que buscar, é o ser humano que tem que bater, é o ser humano que tem que procurar, tem que verificar. Verifiquem. Levantem-se. Andem. Busquem. Corram, vejam o que temos. O que é que nós temos? Não vamos trabalhar com o que nós... 200 denários, não temos isso. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Para de ficar querendo trabalhar em cima daquilo que você não tem. Trabalhe em cima daquilo que você tem.
Certeza. Trabalho em cima da certeza. O que é que nós temos? Verifiquem. Não dê risada, Yeshua, não dê risada. Nós só temos 5 pães. 2 peixes. E era um garotinho, né? Em outra versão fala... Em outra versão, não. Em outro livro, fala que era um garotinho que estava lá com... Um garoto com 5 pães. Que monstrinho, hein? Mas talvez não fosse só ele, né? Fosse também da família dele, né? Foi um garoto. Um jovem. Yeshua, nós só temos 5 pães. E 2 peixes. É mais que o suficiente. 5 pães. 2 peixes. É mais que o suficiente. Para que vocês querem mais? Para que vocês querem mais do que os 5 livros da Torá e as 2 tábuas que o Eterno escreveu com a sua mão? A gente vai repartir em porções e essas porções irão alimentar a todos. E ninguém irá passar fome. A Torá é dividida em porções, pedaços. Paraxá, porção, pedaço. Paraxá é isso. Porção, pedaço. Ela é dividida. E toda a Torá é baseada em 2 tábuas, escritas pelo dedo. Tudo que está na Torá, todos os ensinos estão baseados nos famosos 10 mandamentos. Tudo. Quando fala não minta, não engane, está baseado na parte que diz não levante falso testemunho contra o teu próximo. Seja fofoca, mentira, ilação, difamação. São vários mandamentos que referem-se àquela parte. Quando diz Zahor et Yom HaShabbat lekadisho, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. O Shabat é a primeira festa do capítulo 23 de Vaikra, que cita as festas de Adonai. O Shabat é o primeiro. Mas, além do Shabat, tem Pesach. Além de Pesach, tem Matzot. Além de Matzot, tem Bikurim. Além de Bikurim, tem Shavuot. Além de Shavuot, tem Rosh Hashanah. Além de Rosh Hashanah, tem Yom Kippur. Yom Kippur tem Sukkot. Ali é um representante de todas as festas. Quando fala sobre não cobiçar o que é do próximo, não tomar o que é do próximo, não. Ali cita algumas coisas, mas é relacionado a tudo. Ideias, trabalho, tudo. Vamos continuar aqui. Prestem atenção. Yeshua pegou os 5 pães e 2 peixes e, olhando em direção ao Shamaim, aos céus, disse uma brachá, uma bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lehemim haaretz. Abençoado sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei e Criador de todo o universo, que tiras o pão da terra. Sempre antes, isso até hoje nós fazemos, né? Sempre antes de comer, nós abençoamos o Eterno. A seguir, depois de abençoar o Eterno, que dá o alimento para toda a carne, partiu os pães. Que pães? Quantos pães? Quantos pães? 5. Não houve multiplicação dos pães. Você está vendo aqui a palavra multiplicação? Está dizendo aqui que houve 200.000 pães. 5 partiu os pães, os 5. E os 2 peixes. E começou o recheio, né? Recheio. Será que esse peixe estava cozido ou assado já? Deveria estar, né? Sashimi. E começou a dá-los aos discípulos. E os discípulos passam para os outros. Assim. Aluno, vai ensinando.
ele também dividiu os 2 peixes entre eles. Todos comeram tanto quanto quiseram, até se fartar. Não, já chega de pão, já chega de peixe, estou bem aqui. E os talmidim recolheram, porque não pode ser jogado nada fora, desperdiçado. A palavra do Eterno não pode ser desperdiçada, jogada fora. Recolheram 12 cestos cheios de pedaços. Pedaços. Não foi o pão inteiro, não. Pedaços. Isso prova que não houve multiplicação dos pães. É que o pão era partido e nunca acabava. Porque a Torá, ela é repartida e nunca acaba. É uma fonte inesgotável de ensinamento, de bênçãos. Partiu e alimentou. E foram 12 cestos cheios, representando as 12. Todos os números aqui são simbólicos, são maravilhosos. As 12 tribos de Israel. De pães e peixes. O número de homens que comeram aquele dia foram 5.000. Fora mulher e criança. 20.000, 30.000 pessoas. Yeshua nunca tinha visto tanta gente na vida como naquele dia. A partir daquele dia é que as multidões começaram a segui-lo. De verdade. Ele teve compaixão e repartiu a Torá com eles. Na forma de pão e de peixe. Ele teve compaixão dos talmidim de Yohanan, dos seguidores de Yohanan, que estavam como ovelhas sem pastor. Assim como Moshe teve compaixão daquele povo, que mesmo aquele povo interesseiro, mesmo aquele povo que reclamava o tempo todo, que criava problema o tempo todo, mas ele amava o povo. Ele disse, esse povo vai ficar como ovelha sem pastor, sem saber para onde ir, sem direção. Adonai, levanta um homem, segundo o teu coração, para guiar esse povo. Alimentar o povo, repartir em porções. É assim que estudamos a Torá. Em porções. Parashot, porções. Parashá, porção. Bendito seja Adonai, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Exatamente. Estamos um pouco do horário, mas vamos terminar aqui. Adonai escolhe Yehoshua, um homem que buscava Adonai de maneira sincera, um homem que buscava viver a vontade de Adonai. Ele disse certa vez, o sucessor de Moshe, ele disse certa vez, vocês podem tomar o caminho que vocês desejarem, seguir quem vocês quiserem, eu e a minha casa seguiremos, serviremos, obedeceremos a Hashem Adonai. O Eterno disse para ele, Yehoshua, não tenha medo, que a Torá esteja nos teus lábios, na tua boca, no teu coração. Medite nela dia e de noite. E tudo que você fizer, esse é o conselho do Eterno para ele. Ele estava com medo. Ai, Moshe, eu não tenho a mesma experiência de Moshe. Eu não sou tão bom como ele. Ele era um homem. Não temas, não tenha medo. Isso está no livro dele mesmo, no começo, né? Capítulo 1. Yehoshua. É isso? É verdade? É verdade. Capítulo 1, verso 7. Somente seja forte e corajoso. Não tenha medo. Medo de quê? De seguir toda a Torá, a qual Moshe, meu servo, ordenou que você seguisse. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. O Eterno está falando de inimigos, de batalhas. Não é esse medo que Yehoshua não tinha. Yehoshua era um valente, um guerreiro. Já tinha guerreado lá contra os amalequitas. Lembra que Moshe levantou as mãos, ele guerreou? Ele não tinha medo disso, não. O que é que ele tinha medo? Ele tinha medo de tomar decisões erradas, contrárias à vontade do Eterno. O mesmo medo que muitas pessoas, ao começar a ter chuva, têm. Seguir a Torá, obedecer os mandamentos. Só tem medo. Por que tem medo? Porque ouviram aí de um certo concílio, lá no 4º século, que não precisa mais guardar a Torá. E quem guarda a Torá está debaixo de maldição. Veja que absurdo. O contrário, né? Quem não guarda é que está debaixo de maldição. Você tem medo de guardar a Torá? Medo de obedecer os mandamentos que diz?
ame ao próximo como a si mesmo. Você tem medo disso? Você tem medo de obedecer ao mandamento que diz seja honesto, sincero, justo? 1 metro é 1 metro, 1 quilo é 1 quilo, 1 litro é 1 litro. Você tem medo de amar aos seus inimigos? Você tem medo de não fofocar? De não falar uma fofoca? De não levantar uma calúnia? De sedacar, de ajudar os necessitados? As pessoas falam da Torá, mas nem sabem o que é Torá. É um ensinamento que vem dos céus. A Torá restaura a alma. Transforma um tolo, não sabe. As pessoas têm medo, mas não sabem nem o que é Torá. Então, começa a estudar, experimenta para ver. O sucessor de Moshe, Yehoshua. Aqui está o nome dele em hebraico. E é interessante porque o Mashiach, Yeshua, ele é o sucessor de Moshe. Ele é o profeta a quem a Torá diz: levantarei um profeta entre os seus irmãos. E ele falará as minhas palavras, a Torá. Foi o que Yeshua disse: eu não falo de mim mesmo. Eu não estou inventando para vocês novos mandamentos. Eu falo aquilo que Hashem me enviou a falar. Ou seja, a Torá. Quais são os mandamentos de Yeshua? São os mesmos mandamentos da Torá. De forma mais rígida, viu? Não adulterarás. Vocês ouviram isso, né? Não adultere. Eu digo a vocês que se vocês pensarem em estar adulterando, vocês já estão adulterando. Que rígido, hein? No pensamento. Muito. Porque ele disse: a menos que a sua justiça exceda a justiça dos perushim, dos soferim, dos fariseus e os escribas, vocês não herdarão o mundo vindouro. Tem que exceder. E o que é justiça? Obediência cuidadosa. Zelo. Porque está escrito a respeito de Yeshua: o zelo pela tua casa me consome. Zelo pela palavra, pelos mandamentos, pelos ensinos do Eterno. Ele é o sucessor. Então por que ele não recebeu o nome Yehoshua? Muito simples. O nome Yehoshua tem raiz 4. É diferente da raiz do nome Hashem, Adonai. O autoexistente que se revela. E a raiz do nome Yeshua é 8. Mas o nome Yeshua, na verdade, o nome Yeshua, ele vem do nome Yehoshua. É como Carolina e Carol. Uma abreviação. E eu provo para vocês. Tem gente que fala: não, isso é bobagem. Bobagem? Abra, por favor, em Nehemiá para a gente terminar. Capítulo Neemias. Nehemiá. É bobagem? Tá certo. Nehemiá, capítulo 8, verso 17. Nehemiá, capítulo 8, verso 17. Nehemiá, capítulo 8, verso 17. O que é que diz aí? Toda a comunidade que havia regressado do exílio construiu Sucot, cabanas, e permaneceu nelas, pois o povo de Israel não havia procedido dessa forma. Gente, o povo de Israel não construía Sucot, não celebrava Sucot como de fato, desde os dias de... O que está escrito aí? Yeshua, o filho de Nun. Mas o filho de Nun é Yehoshua. Mas aqui está escrito Yeshua. Porque nessa época houve um encurtamento por parte do Eterno, obviamente. Ele preparou o nome Yeshua para que não fosse um nome desconhecido do povo. Então ele preparou. Ele encurtou o nome Yehoshua para Yeshua. Aqui, Yeshua. Assim está no original. O filho de Nun. Aqui não é uma outra pessoa que no futuro recebeu o nome Yeshua.
Aqui está falando do próprio Yehoshua, o filho de Nun. Binun. Não é Benun, não. Os sábios, Binun, que diz que era um filho excelente, um filho de excelência para o pai. Então, a partir desse momento, o nome Yehoshua não era mais colocado entre os filhos, era só Yeshua. Até chega. Por quê? Porque Yeshua traz o mesmo significado de salvação, mas com a raiz 8, que é a mesma raiz do nome Adonai, Hashem. As 4 consoantes. Ok? Baruch Hashem. Eu não suporto a ideia de estar aqui nesse verso 17 e não ler o verso 18, né? Por quê? Eles leram o pergaminho da Torá de Elohim todos os dias, no último dia. Observaram a festa por 7 dias. Então, no 8º dia, houve uma assembleia solene de acordo com o ritual. É o 8º dia de Sukkot. O que é que tem no 8º dia? Simchat Torá. Alegria na Torá. Não é Shavuot, não. Shavuot é a entrega da Torá. Baruch Hashem. A próxima festa? Qual é a próxima festa, gente? Yom Teruah. Yom Teruah. Preparação, o dia do toque. Rosh Hashanah. Depois vem Yom Kippur. Depois, Sukkot. Vamos ficar de pé, gente. Vamos ficar de pé. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno, Rei de todo o universo. Quando Moshe diz, levanta para nós um sucessor, levanta um homem sobre a comunidade, um homem sincero, Adonai. Ele não estava falando só daquele Yehoshua, ele estava falando também do profeta que se levantaria, Yeshua. Baruch Hashem. Não é uma coincidência eles terem o mesmo nome, os sucessores terem o mesmo nome. Mesmo nome. Que o Eterno abençoe a tua vida. Vamos recitar, virados em direção a Jerusalém. A irmã aqui já sabe, ó. Virou certinho. Qual é o nome dela? Tá vendo? Ela já sabe onde é que fica Jerusalém, já virou, né? Por ela mesma. Que maravilha. Baruch Hashem. Vamos recitar um abrahá, uma bênção. Levante, estenda as suas mãos em direção a essa bênção que eu vou recitar, que vocês vão estar juntos, em concordância, é a que vocês desejam que o Eterno derrame sobre Jerusalém. E dessa forma vai voltar para a sua vida, porque quando nós abençoamos, somos abençoados. Baruch Hashem. Assim é a forma da bênção. Para que não haja ciúme, para que não haja egoísmo. O Eterno criou dessa forma. Só somos abençoados quando abençoamos, quando desejamos a bênção para o próximo. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vihuneka Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti resplandeça a sua presença e derrame a sua paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem Yeshua HaMashiach Adoneinu Vemoshienu Ayakaro. Em nome de Yeshua HaMashiach, nosso querido Adonai Salvador. Amém! Elohim Melech Ne'emam. Elohim é Rei fiel. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hey! Shabbat Shalom. Hey! Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat
Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, hey, Shabbat, Shalom, hey, Shabbat, Shabbat, Yeshua. Shabbat, Shalom, Lekulam. Shabbat, Shalom a todos vocês. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Baruch Hashem.